Boa tarde, senhores. Muito obrigado pela presença. Nós temos a honra de ter aqui conosco importantes especialistas do Hospital Albert Einstein. Temos aqui a doutora Priscila, nutricionista. Temos aqui o professor Arnaldo Gank, que é um dos pioneiros da endoscopia e o maior endoscopista do hospital. Professor Rodrigo Cobo, do setor de diagnóstico e intervenção. Professor Eduardo Veltman, da radioterapia. O assunto hoje é um assunto de extrema importância. Extrema importância por quê? Porque a prevalência é alta e está aumentando. Esse assunto é muito relevante, uma vez que, para 2014, a expectativa de ocorrência do câncer coloretal foi de 15,44 casos novos para 100 mil homens e 17,24 a cada 100 mil mulheres. O câncer coloretal é, na nossa área, o único que é de fácil prevenção. A prevenção dessa doença, na nossa área, é de extrema facilidade, desde que a gente tome uns certos cuidados e desde que a gente faça a prevenção adequada. A incidência é maior em áreas industrializadas, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Europa Ocidental. É menor na África e na América Latina, mas é altíssima nas grandes cidades brasileiras. Vale dizer, São Paulo, que sofreu um aumento de 10 vezes a incidência do câncer coloretal nos últimos 10 anos. Para vocês terem uma ideia, o que subiu mais de câncer no nosso meio foi o coloretal e o câncer do esôfago. Aumentaram 10 vezes nos últimos 10 anos. E ambos são relacionados com hábitos da pessoa. É aquela história que a comida é um prazer. A comida não é para sobreviver, é para dar prazer. Então, vocês vão ver durante a palestra que existe muita coisa relacionada com o hábito da pessoa. A mortalidade do câncer coloretal é a quarta causa de morte entre os cânceres. E é o 8% de todas as causas de morte. Como é que começa o câncer do intestino? Sempre através de um pólipo, que é aquilo que o Dr. Arnaldo tira nas colonoscopias e impede que isso vire câncer. Então, por isso que eu digo, é fácil fazer a prevenção. É só fazer a colonoscopia e tirar o pólipo, a gente não tem câncer de colo e reto. Começa com uma lesão benigna, que se desenvolve na mucosa do cólon ou do reto, e que depois vai sofrendo um processo de malignização. E esse processo de malignização tem muita coisa genética, tem muita mudança ambiental. Então, por exemplo, sabemos que existem alguns alimentos, sabemos que existem algumas atividades nossas que predispõem muito a essa doença, como nós vamos comentar. Quais são os fatores de risco? Idade maior igual a 50 anos. Cuidado! Nós temos operado cada vez mais doente abaixo dos 40 anos. Há um grande número de pacientes jovens na faixa dos 30 anos sendo operados de câncer coloretal. Houve uma mudança do padrão ambiental dos jovens na nossa época. Eles bebem mais, eles comem mais, eles têm mais câncer coloretal. Alimentação pobre em frutas, vegetais, fibras, rica em gordura animal, açúcar, farinha branca e álcool, aumenta a incidência. Agora, vale dizer que existe uma equação da clínica Cleveland, que no quesito gordura animal, eles só dão valor a se a carne é bem passada ou mal passada. Bem passada conta como aumentando a incidência de câncer coloretal. Mal passada não aumenta a incidência de câncer coloretal. Então a gordura tem muita discussão a respeito, porque é muito mais no equilíbrio alimentar. Agora, açúcar, farinha branca e álcool são cancerígenos para o intestino, com certeza. Não existe nenhuma dose de álcool
que é boa para a saúde. Não existe, é tudo mentira, tudo engano. Você pode dizer que é gostoso tomar álcool, gostoso tomar vinho, não tem dúvida, nós podemos dizer isso. Agora, que isto faça bem para a saúde é mentira. E o excesso de álcool é cancerígeno. Tanto que as pessoas que tomam muito álcool têm uma incidência altíssima de câncer do esôfago. Não só o colo retal, mas também o do esôfago. Açúcar e farinha branca, venenos número 1. Por que veneno número 1? Por que a gente fala tão mal da açúcar e farinha branca? Porque aumenta demais a taxa de insulina. Todo indivíduo insulinizado demais, ele tem aumento da incidência de câncer, porque a insulina é um forte anabolizante. Então, o indivíduo que come cada 3 horas, fica comendo bolacha, fica comendo muita farinha branca, ele tem aumento da incidência de câncer. E isso nós estamos vendo direto aqui no hospital, nós estamos vendo isso em todas as sociedades desenvolvidas. Porque o que acontece na sociedade desenvolvida? Aumenta o consumo de farinha branca, aumenta o consumo de açúcar. Parentes de primeiro grau com adenomas diagnosticados antes dos 60 anos de idade, com carcinomas, também é um fator de risco. São os problemas de origem genética. História pessoal pregressa de adenomas, câncer de mama, ovário e endométrio. Todo mundo que tem história pregressa de câncer de mama ou ovário e endométrio tem mais risco de ter câncer coloretal. Sedentarismo. A Universidade de Chicago fala, você tem que fazer no mínimo, 20 a 30 minutos de atividade física diariamente, de segunda a sexta, para chegar a 100 a 150 minutos no mínimo por semana. E você entra na equação da clínica clínica e você reduz nitidamente a sua incidência de câncer coloretal e todos os cânceres do aparelho digestivo. Você reduzindo o açúcar, a farinha branca e parando de ser sedentário, você reduz todos os cânceres do aparelho digestivo. Doença inflamatória intestinal, Crohn e retocolite ulcerativa são doenças inflamatórias que aumentam a chance da gente desenvolver câncer coloretal. E o histórico familiar de câncer coloretal, que é a polipose adenomatosa ou então a síndrome de Lynch, o HNPCC, que são doenças hereditárias que aumentam a chance de câncer coloretal. Como fazer a prevenção? Praticar atividades físicas, ingerir alimentos ricos em vitamina C e E, isso é discutível, mas se ingerir pelo menos 100, 150 gramas de fibras por dia e frutas, você tem um melhor desempenho da saúde. Não ingerir bebidas alcoólicas, ou se ingerir cuidadosamente, moderadamente. Vai chegar um dia que o álcool na nossa sociedade vai ser tratado como o cigarro foi na década de 60. Colocar a caveira atrás das garrafas com os dois ossos cruzando. Vai ser exatamente isso. É óbvio que a indústria do vinho não vai querer que isso aconteça. Mas a indústria do cigarro tentou segurar e você viu o que aconteceu com eles. Quebrou tudo. Então, precisa entender que o que é gostoso nem sempre faz bem para a saúde. Uma bala, um doce com açúcar é gostoso, mas não faz bem para a saúde. Então tem que ser ingerido com muita moderação. Não ingerir alimentos defumados, enlatados e embutidos. Vocês olharam o que está escrito no enlatado, você não come um negócio desses. O defumado é muito rico em nitrato, nitrito, e aumenta a incidência de câncer gástrico, câncer de cólon e tudo. E os embutidos também é a mesma coisa. Então, dieta rica em fibras, pouca gordura de origem animal, mas pode ingerir gordura de origem animal, desde que a comida seja com características mal passadas. Bife bem passado é cancerígeno. Está escrito em todos os lugares e todos os compêndios. Como é que se faz o rastreamento? Abaixo de 50 anos, sangue oculto nas fezes. Se tiver qualquer sintoma abaixo de 50 anos e morar em cidades grandes como São Paulo, colonoscopia. Ah, você pede colonoscopia para a moça de 28 anos, se tiver com dor de barriga e eu estiver preocupado, doutor Arnaldo faz colonoscopia, sim senhor. Essa história de esperar até 45 anos,
Só o ano passado eu já teria perdido umas 10 pacientes, tudo abaixo dos 40. Então, quer dizer, precisa tomar muito cuidado, porque a colonoscopia é a única prevenção segura. Se tiver cólica, se tiver dor, se tiver qualquer sintoma estranho, faça a colono. A colono tem muito baixo risco e ela permite não só a prevenção, como ela permite o tratamento dos adenomas. Em casos sem câncer coloretal, há 50 anos, colonoscopia. Esse é o guideline, é o certo. Agora, nós, infelizmente, todos os colegas que nos circundam, ginecologistas e cirurgiões e clínicos, indicamos colonoscopia abaixo dos 30 anos, sim, se tiver sintoma. Porque a doença existe. A menina mais nova que eu operei de câncer coloretal tinha 19 anos de idade e não tinha caso de câncer na família. Então precisa tomar cuidado, porque essa doença é uma realidade cada vez maior no nosso meio. Então qualquer um de nós pode estar com um negócio desse. Então precisa fazer uma prevenção criteriosa e lembrar que nem sempre você pode esperar até 50 anos. O melhor é não esperar até 50 anos. E nos casos que tem câncer de colo na família, é 10 anos antes do parente que teve câncer. Então, se o parente teve câncer aos 40, toda a família começa aos 30 a fazer exame. Sempre colonoscopia, que é a grande prevenção. Síndrome de Lynch é uma síndrome hereditária, que corresponde a 3 a 5% dos casos de câncer coloretal. O início é precoce, são pacientes muito jovens, 28, 29, 30 anos. Se faz uma pesquisa genética para o diagnóstico, e o rastreamento é a procura das proteínas da síndrome de Lynch, que são ausentes nas biópsias de intestino. E a polipose adenomatosa familiar? É uma mutação de um gene, o 5q21. Quando ela é clássica, ela tem que ter no mínimo 100 pólipos. São pacientes que a gente é obrigado a tirar todo o intestino do paciente, porque é impossível para o médico da colonoscopia fazer exames e evitar que os pólipos cresçam. Na atenuada, nós temos casos aqui do serviço, que vários pacientes com atenuada, que o Dr. Arnaldo, a equipe dele, conseguem ir retirando os pólipos e mantém esses pacientes vivos sem retirar todo o intestino. A síndrome de Gardner clássica também é de adenomatose, com osteomas, fibromatoses, e a síndrome de Turcotte, que é associada a glioblastoma cerebral, que é um tumor gravíssimo. Então, esse é um caso típico da polipose adenomatosa familiar. Vocês vejam que nem o melhor endoscopista do mundo consegue limpar esse colo. Não tem como limpar, não tem espaço para limpar. Então, os que são limpos, os que são passíveis de evitar a cirurgia, são os casos chamados atenuados. E os sintomas do câncer coloretal? Sangramento anal. Por isso que os pacientes ficam com tanto medo. Em geral é hemorroida, mas eles vão no consultório correndo desesperados. Doutor, estou com câncer de colo. E graças a Deus quase sempre é hemorroida, fissura, é uma bobaginha. Mas merece um exame, merece um cuidado. Não dá para ficar pensando que hemorroida é a causa de sangramento, de repente é um câncer que está situado 10 centímetros acima de uma hemorroida, então tem que tomar cuidado. Desconforto abdominal estranho. Nem sempre a intolerância à lactose, que está na moda agora, nem sempre a intolerância a glúten, às vezes é um câncer de colo. Anemia, sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, perda de peso, perda do apetite, tenesmo, que é aquela vontade iminente de evacuar, e a pessoa não consegue evacuar absolutamente nada. Então, prestar muita atenção nesses sintomas, porque esses sintomas chamam a atenção para o diagnóstico e para iniciar um tratamento rápido. Então, existem duas partes do intestino grosso, o lado direito e o lado esquerdo. No lado direito, ele é mais largo, ele é mais amplo, então os sintomas são menos frequentes. O que ocorre em geral é anemia. Aí o tumor vai crescendo e chega a dar obstrução intestinal ou massa palpável. Então, uma paciente foi no consultório a semana passada, que nós operamos no fim de semana, doutor, surgiu uma bola aqui na minha barriga, parece uma hérnia. Não era um câncer de colo.
foi feita a colônia no câncer de cólon, teve que operar. Então, prestar atenção que muitas vezes o câncer do lado direito não dá muito sintoma. Já do lado esquerdo é extremamente sintomático, porque obstrui fácil, dá cólica, dá sangramento, o diagnóstico é mais precoce. Quando é no sigmoide e no reto, que são as porções mais finais do intestino, aí é sangramento, tenesmo, diminuição do calibre das fezes. Tenesmo é vontade de evacuar e não consegue evacuar direito. Então, nos sintomas do colo esquerdo e reto, são sintomas obstrutivos de cólica. Do colo direito, os sintomas são de anemia, perda de peso, mal-estar, alguma coisa, o doente está sempre desconfortável. Ele suspende a lactose, suspende o glúten, faz 500 alternativas terapêuticas e de dietética e não consegue melhorar. Você faz a colônia, tem um câncer de cólon no paciente. Como é que se faz o diagnóstico? A suspeita, história, exame físico, toque retal. É importante palpar o doente. Nada substitui o exame físico. Existe agora uma moda nos hospitais americanos que não existe mais maca de exame físico. Então você senta lá, conta a história para o médico pede os exames, o doente vai embora, depois volta com os exames, olha, você não tem nada, tchau. E muitas vezes os exames não são suficientes para fazer um diagnóstico. Então tem que fazer o exame físico, o toque retal, e a confirmação com colonoscopia, marcadores tumorais, exames de imagem. Hoje em dia os exames de imagem são extremamente importantes. Então, a colonoscopia, ali nós temos um caso típico de um câncer de cólon, bastante característico. E, vamos dizer assim, o médico já faz o diagnóstico, praticamente o médico experiente, ele não precisa nem da biópsia. A biópsia vem no dia seguinte, mas ele bate o olho naquilo, é um adenocarcinoma de colo e acabou. E já avisa o cirurgião e já pede a tomografia para fazer o estadiamento, etc. E os marcadores tumorais são importantes que a gente determine, sobretudo o CEA, o antígeno carcinoembriônico, porque depois a gente vai acompanhar o resultado da operação, o resultado do tratamento, mediante o acompanhamento desse exame que é importante. Quando o CEA é muito alto, o doente está recidivando, está fazendo metástase. Quando o CEA cai, é sinal que o tratamento está indo bem. Como é o estadiamento pré-operatório? Sempre exames laboratoriais, tomografia de tórax e abdômen. O estadiamento intraoperatório é importante no sentido de se fazer uma ampla avaliação da cavidade peritoneal, uma ampla avaliação do fígado, inclusive com ultrassonografia intraoperatória. A ultrassonografia intraoperatória, ela dá praticamente mais importância, é mais importante no diagnóstico do que a própria ressonância e do que a própria tomografia pré-operatória, porque o probe do ultrassom é colocado direto em cima do órgão. E o estadiamento pós-operatório, todo paciente operado tem que ser estadiado a cada 3 meses, estudado a cada 3 meses e fazer no mínimo uma colonoscopia por ano, todo ano, durante 5 anos. Prognóstico dessa doença depende da abordagem cirúrgica. O tratamento do câncer depende da cirurgia, ou seja, depende de se remover os linfonodos, o tumor, toda a raiz de drenagem, toda a área de drenagem. A quimioterapia ou a radioterapia tem suas indicações bem definidas, que depois serão debatidas com o professor Oli e o professor Eduardo Veltman. Basicamente, quando se tem uma doença que tem linfonodos positivos, ou invasão linfática e neural, ou metástase hepática, vai para a quimioterapia. E quando que se faz radioterapia antes da cirurgia, ou quimioterapia antes da cirurgia? Em todo tumor de reto, acima de T2, quer dizer, acima de um tumor que, basicamente, de um tumor que infiltra toda a parede do reto, está fora do peritônio, quer dizer, na pelve. Todos esses casos é feito radioterapia e quimioterapia pré-operatória para facilitar a cirurgia
e tentar preservar o ânus, para não precisar tirar todo o reto. E quando se faz a químio e a rádio depois da cirurgia? A químio e a rádio pós-operatória, elas dependem dos fatores de prognóstico. Muito bem. Do ponto de vista cirúrgico, hoje, a tendência maior nessas cirurgias é se fazer a cirurgia do câncer coloretal por laparoscopia e também a robótica no caso do câncer do reto. Mesmo nas metástases hepáticas, se dá muita importância para a laparoscopia, que é minimamente invasiva, a evolução é mais simples, e o câncer do colo ele tem um comportamento muito melhor para a cirurgia do que o câncer do pâncreas, do que o câncer do estômago, do que o câncer do esôfago. Então, em todos os aspectos, o diagnóstico precoce do câncer do colo permite a cura. A prevenção adequada permite que ele não apareça. Então, do ponto de vista prático, se fizer exercício, se tiver uma dieta adequada e se fizer a prevenção, nós podemos, num prazo muito curto e muito próximo, orientar todo mundo sobre isso e reduzir drasticamente a incidência dessa terrível doença. Muito obrigado. Eu queria convidar agora o professor Oren, o professor Eduardo Veltman para subir à mesa, o professor Arnaldo Gank, Rodrigo Gobo, doutora Priscila, para responder as perguntas da plateia. Vou fazer uma pergunta. A questão da bebida alcoólica, a gente sabe que faz mal, é bem sabido, mas eu queria saber, uma taça de vinho por dia faz mal? Tanto assim mesmo? Não é indicado? Não faz bem. Não, quer dizer, não faz bem. Aquela história que é bom para o coração é mentira. Nenhum trabalho no mundo provou isso. É um conflito de interesses. Eu vou perguntar para o professor Arnaldo, que é gastroenterologista clínico ilustre, se ele acha que uma taça de vinho por dia faz mal para a saúde. Não, acho que não faz mal. Existem alguns trabalhos que mostram que uma taça de vinho ao dia teria o mesmo efeito da aspirina. Substituiria o efeito da aspirina. Agora, esses trabalhos são muito difíceis de analisar, porque tem que ser trabalhos feitos em grandes populações. E depende, inclusive, do padrão genético daquela população que você está estudando. Então, quando você faz um trabalho na França, nós sabemos que eles têm um padrão genético que não facilita a presença de doenças cardiovasculares. Quando você faz um trabalho no Mediterrâneo, a mesma coisa. Quando você faz esse mesmo trabalho na Europa Oriental, por exemplo, é totalmente diferente. De maneira que são resultados difíceis de analisar e que podem ser deturpados de acordo com o interesse do pesquisador. Sobre evitar a farinha branca, hoje em dia é muito difícil, a gente come bastante na rua, enfim, num dia a dia corrido. Como que a gente pode substituir e o quanto a gente pode, é o permitido comer, para a gente saber se está ultrapassando ou não? Doutora Priscila. Como que é teu nome? Então é o seguinte, assim, na rua realmente é difícil, né? A gente sabe, ainda mais com a correria de hoje em dia. Mas, assim, o ideal é que você prefira, pelo menos, os alimentos integrais, ricos em fibras, como o doutor já explicou, né, na palestra. Se possível, alguma fruta, umas castanhas também, inclui aí no cardápio. Mas, assim, a quantidade realmente é individualizado, depende de cada um. E uma dica, do ponto de vista de exame, é manter a dosagem da insulina não muito alta. Sempre abaixo de 10 e, se possível, abaixo de 5. Você está totalmente protegida. Você está comendo farinha branca, mas a sua insulina está abaixo de 5, você não está comendo uma dose alta de farinha branca e não está sendo prejudicial. Porque a farinha branca é prejudicial no momento que ela joga a insulina lá em cima. Ele está com 25 de insulina, 20 de insulina, 18 de insulina, ele está com risco de ter câncer a qualquer momento, entende? Se ele estiver predisposto, ele vai ter. Ele tem um anabolizante fortíssimo, influindo e mantendo o combustível para ele ter câncer, entende? Aí, Macedo, nós vamos cair também outra vez dentro da genética, porque a gente sabe que tem uma porcentagem muito grande da população hoje, da população ocidental,
que tem síndrome metabólica, exatamente a resistência à insulina. Portanto, por um pouco de açúcar que você coma, você precisa de muito mais insulina do que o indivíduo normal. Então, entra aí um padrão genético também. Com certeza. Boa noite, meu nome é Marina. Eu gostaria de saber, ao contrário, se a ingestão excessiva de adoçantes e produtos dietéticos é prejudicial para os intestinos. Excessiva, sim, né? Excessiva, sim. O ideal é que você consuma ou a sucralose, ela é excretada pela urina, ou o esteviosídeo, né, que é o adoçante natural. Seria o ideal. Obrigada. Vou me permitir mais um adendo aqui. É o seguinte, hoje está se estudando muito o bioma das bactérias intestinais. E existem as bactérias boas e as bactérias ruins para a saúde, que agem na imunidade e que agem na prevenção de algumas doenças. Então, particularmente os adoçantes artificiais são indutores de uma flora bacteriana péssima. E nós, no mundo ocidental, cada vez mais comemos adoçantes artificiais. Sobre a gordura abdominal, né? Não exatamente síndrome metabólica, que é mais complexo, né? Qual é o problema que pode advir disso, né? É uma coisa muito grave ter uma gordura abdominal. A gordura abdominal vai aumentar a resistência periférica à insulina. E como o Dr. Macedo falou, você vai acabar produzindo mais insulina ainda para jogar o açúcar para dentro da célula. Então, isso entra nessa história do risco de você ter uma neoplasia em função disso. Mariano Tamura, ginecologista. Primeiramente, parabenizar e agradecer ao Dr. Macedo pela palestra tão elucidativa. Eu tenho duas perguntas a fazer. Primeiro, a nossa querida nutricionista Priscila. Queria que diferenciasse para nós um pouquinho mais qual a diferença que acaba fazendo e o porquê, do ponto de vista de composição química e tudo mais, essa questão da carne bem passada ou carne mal passada. Detalhar um pouquinho melhor para a gente por que uma coisa pode fazer mal e a outra não. E a outra pergunta para todos os colegas aí da mesa é como que fica esse acompanhamento, digamos assim, a prevenção de um novo câncer de intestino numa pessoa que teve realmente o câncer jovem, essa pessoa que saiu um pouco do padrão e teve lá os 25 anos, já passou seu acompanhamento oncológico padrão de 5 anos e tudo mais, mas tem a vida inteira pela frente, ou seja, 30, 40, 50, 60 anos. Como que fica o nível de risco dessa pessoa e o acompanhamento e a prevenção? A última pergunta eu vou pedir para o professor Oren responder, porque ele que faz esse acompanhamento em quem já teve essa doença, como é que ele se comporta nos pacientes que ele já considerou curados. Da carne, acho que o senhor, né? Que o senhor estava explicando. Da carne, o doutor Arnaldo. Né? A doutora Arnaldo. A doutora Arnaldo. Entende Senão ele vai profundamente ligar comigo disso. depois. Vários tipos de carne. Essa história da carne é o seguinte, durante muito tempo, a carne mal passada e a gordura animal foram considerados vilões para efeito de câncer intestinal. Hoje a coisa está mudando um pouco. Nem a gordura é tão vilã e nem a carne mal passada é vilã. O que parece que é pior é quando você carboniza uma carne e faz uma capa de gordura queimada ou de carne queimada em cima da carne, quer dizer, o bife bem passado. Isso sim teria mais agentes cancerígenos do que a carne crua. E, só para completar, enquanto à preparação, né, o ideal seria cozido ou ao forno. Melhor do que isso. E a outra coisa seria o defumado. O defumado certamente tem agentes cancerígenos. Mas não é você comer um dia um peru defumado, mas é isso ser hábito na sua alimentação, como é em vários países, principalmente nos países nórdicos, onde se come muito peixe defumado e carne defumada. Mas Arnaldo, tem a ver, acho que, assim, você falou que não é tão vilão, mas eu ainda acho que tem ainda não dá para tirar totalmente, não são incólumes, né? A gente vê assim, por exemplo, em países, o Macedo falou muito bem que em países industrializados a incidência de câncer coloretal é muito alta, mas a gente vê, por exemplo, no Japão, a incidência de câncer coloretal não é tão alta quanto o câncer gástrico.
né? Então, câncer gástrico é uma epidemia lá no Japão. E os japoneses que migraram, né, os filhos japoneses que migraram para os Estados Unidos e começaram a comer a comida mais McDonald's, Burger King, que é a carne bem passada, né, que fica realmente... Diminuíram muito a incidência de câncer gástrico, mas aumentou muito a incidência de câncer coloretal. Então, tem a ver com a alimentação, né? Então, isso ainda... E tem ainda umas teorias de vírus transmitidos, a câncer coloretal por vírus. Tem um trabalho interessante, por exemplo, de pessoal que trabalha em abatedouro. Achava-se que esse pessoal tem uma maior incidência de câncer de pulmão porque eles fumavam. E, na verdade, eu sei que a gente está mudando aqui um pouco, mas, assim, no final, foram ver que fizeram todo um trabalho para esse pessoal parar de fumar e viu-se que não diminuía. Mas talvez, na hora que eles abatiam os animais e o vírus que tinham em certos animais, vírus, na verdade, presentes nos animais abatidos, eles inalavam aqueles vírus e eles acabavam tendo maior chance de câncer de pulmão. Então, tem alguma coisa aí dentro desse contato homem, animal e a carne, a exposição à carne, que realmente pode ser mais cancerígeno mesmo. Não só para câncer coloretal, mas para outros tipos de câncer. E quanto à sua pergunta do acompanhamento, então, o que a gente considera, na verdade, é que, assim, pacientes jovens, a gente tem referenciado esses pacientes, em muitos casos, para ouvir uma avaliação, para fazer uma avaliação oncogenética aqui no nosso hospital. Então, os tumores hereditários não são a maioria são os tumores esporádicos, mas pacientes mais jovens, com uma história familiar muito importante, dependendo até da localização do tumor, se é mais à direita ou à esquerda, a gente tem recomendado que esses pacientes vão procurar uma avaliação oncogenética. Isso, na verdade, para ver se eles têm uma predisposição para ter outros tumores, né? Eu acho que dentro do acompanhamento do paciente que já teve um câncer coloretal, inclui a avaliação do estadiamento, até onde o tumor se estendeu, se era um tumor que era só limitado à parede do intestino, ou se era um tumor que se estendeu aos linfonodos, aos gânglios. Isso faz com que o risco dele ter um câncer, uma recidiva do câncer aumente. Então, com isso, a gente faz um acompanhamento mais de perto desse paciente, com exames de imagem, tomografia, exames clínicos. E a ideia, na verdade, é que, uma vez que já se passou aquele período mágico de 5 anos, esse paciente, dificilmente a gente dá alta para esse paciente. A gente acompanha esse paciente, talvez não na intensidade que a gente fazia até os 5 anos, mas uma vez por ano a gente acompanha esse paciente, até porque a gente precisa ver quando foi a última colonoscopia desse paciente, quando a gente tem que pedir uma nova colonoscopia. Esses pacientes, como o Macedo bem falou, a grande maioria dos tumores, se não a total maioria, número de tumores coloretais vem de um pólipo. Então, esses pacientes são predispostos a ter novos pólipos e a presença ou não de um pólipo na última colonoscopia dita quando vai ser a próxima colonoscopia. Se eram pólipos de alta displasia, se eram pólipos de baixa displasia, se eram pólipos vários pólipos, era só um pólipo, o tamanho do pólipo, se era menor que 1 centímetro ou não. Então, são todas coisas que o clínico tem que pegar a última colonoscopia que o Dr. Arnaldo fez e falar assim, bom, a partir de agora, a tua próxima colonoscopia é daqui a tanto tempo. Só pegando um gancho aqui do Oren, o problema do japonês. Durante muito tempo, o japonês dizia-se que ele geneticamente tinha tendência de ter mais câncer de estômago do que a população não japonesa. No entanto, aí se descobriu que os japoneses que migraram para os Estados Unidos não tinham a mesma incidência de câncer. O que seria? Mudou o gene? Não. Mudou a comida. E aí foram estudar o que era. Uma das coisas era peixe cru, outra coisa era muito sal e outra coisa era nitrito, em coisa defumada. Nos Estados Unidos, o que acontecia? Não é que eles mudaram totalmente os seus hábitos alimentares, mas eles começaram a tomar leite fresco e começaram a comer verdura e salada, que eles não comiam lá. Então, parece que o leite fresco e as verduras e as saladas, não é que elas protegem contra o câncer, mas elas tiram o efeito deletério das comidas cancerígenas. Elas contrabalançariam essas comidas.
Chegou uma pergunta pelo Twitter aqui de um moço chamado Joseph. Seria interessante falar sobre doenças inflamatórias intestinais e câncer coloretal. Qual a relação, se há ou não? Doutor Oni. Então, na palestra do Macedo, ele bem falou, né, que existem duas doenças inflamatórias intestinais, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que realmente são fatores de risco para um câncer coloretal. Se eu não me engano, e vocês podem me corrigir, mas eu acho que uma história de uma doença retocolite de mais de 20 anos, a chance de ter um câncer coloretal é extremamente alta, o que faz com que os pacientes precisam ficar realmente seguindo com uma colonoscopia assim, praticamente uma vez por ano. Vocês me corrijam se é esse mesmo os guidelines. Falam 10 anos 10. E a incidência é 10 vezes maior do que numa população normal. No Crohn é mais tempo. O Crohn depois de 20 anos, aí sim aumenta a incidência de câncer. Tem essa diferença. Na retocolite vem antes, porque a inflamação é mais difusa no colo. No Crohn é mais tarde, né? Até havia, no passado, dizia-se que o Crohn não dava câncer de intestino, mas hoje sabe-se que qualquer doença inflamatória predispõe ao câncer do intestino, né? Agora, isso que o doutor Arnaldo falou, que tem que ser colocado com muito cuidado, que o doutor Oni falou também, é que nos Estados Unidos está havendo uma briga muito grande contra o sal. Então, o presidente da República mandou tirar o sal da Coca-Cola, manda tirar o sal das comidas. Quer dizer, há uma política de saúde muito diferente do que a gente vê no nosso meio. Quer dizer, no nosso meio ninguém está querendo saber se no shoyu tem muito sal. O shoyu tem uma quantidade absurda de sal. Então, o pessoal perguntou com sal, eu posso comer sushi, sashimi? Pode, se não usar shoyu, pode. O problema é que é um banho de shoyu que se toma. E o sal é terrível. O sal é muito cancerígeno para o estômago e para o resto do corpo. Quer dizer, o sal é péssimo, entende? Então, não pode menosprezar o efeito do sal, né? A gente fala só da carne, mas o sal é terrível também. Eu gostaria de saber se eu poderia fazer uma pergunta a respeito de pâncreas, que a princípio não foi falado na palestra, mas eu tenho um particular interesse. Eu posso? Pode, ó. Assim, eu tenho um histórico familiar de câncer no pâncreas e foi diagnosticado assim, em um estágio muito avançado e não houve o que fazer. Mas eu queria saber assim, o que hoje em dia na medicina está sendo feito para tentar diagnosticar mais precocemente. Como eu tenho um caso de histórico familiar de câncer no pâncreas, a minha avó teve e assim, recentemente meu pai ele teve diagnosticado um câncer no reto e no intestino. E aí eu queria saber assim, se, por exemplo, uma pessoa já teve um câncer no trato gastrointestinal e a segunda pessoa também teve. Será que seria interessante fazer um rastreamento da família ou não? Eu vou te falar o que eu entendo. Nos últimos anos, a genética para o câncer de pâncreas evoluiu bastante. Achava-se antigamente que não tinha dado hereditário, não tinha nenhum risco hereditário o câncer de pâncreas, mas a gente sabe hoje em dia que sim. O câncer de pâncreas pode ser realmente hereditário, que é uma história que você está contando muito forte. Nesses casos, o que a gente recomenda? Existe um painel que você pode fazer, assim como se faz para câncer de mama, você faz, e nas últimas semanas ficou muito falado, por causa da Angelina Jolie, se fazer aquele teste BRCA1, BRCA2, existe um painel que você pode fazer de genes para câncer de pâncreas. O ideal seria fazer na pessoa, no seu familiar que está vivo com o tumor, para saber se o tumor dele tem ou não alguma alteração genética. E em se identificando a alteração genética nesse teu familiar, aí sim, para você, talvez faria algum impacto fazer também o mesmo painel para saber se você tem a mesma alteração genética desse teu familiar. Acho que isso poderia ter algum impacto para você, do ponto de vista não para você fazer uma pancreatectomia profilática, não é isso que a gente está falando, mas é fazer exames com mais frequência em você para ver se a gente consegue diagnosticar alguma coisa mais precocemente.
Tá? E quanto ao fato, de novo, você falou assim, olha, tem câncer de pâncreas num parente meu, depois tem um câncer de reto, se tem a ver ou não, aí é mesmo uma consulta com um oncogeneticista para ele ver não só esses dois, mas ver todo o heredograma, seria o pedigree, né, da família, né, para saber exatamente quem teve, quem não teve câncer, e, com isso, tentar fazer um plano de ação para você, né? Para quem vai fazer exame de sangue, e aí, com isso, tentar identificar alguma síndrome genética na família para poder direcionar melhor. Queria só fazer uma consideraçãozinha sobre o câncer de pâncreas, né? Do ponto de vista diagnóstico, que é a minha área, diagnóstico e radiologia intervencionista. O pâncreas ele é um órgão muito difícil de você estudar pelos métodos de imagem, né? Por exemplo, o ultrassom é um método que é o mais utilizado por aí para fazer rastreamento, para fazer screening, para fazer exame de rotina, mas ele é um método que avalia muito mal o pâncreas. Dependendo do biotipo, do tipo do paciente, você vê muito mal o pâncreas, né? Então, e o câncer de pâncreas ele é terrível porque ele é muito insidioso. Às vezes, no momento do diagnóstico, como você mesmo disse, já o estadiamento era muito avançado, ele tinha crescido bastante, o que torna as opções terapêuticas menores, né? Há um tempo atrás, ficou famoso na mídia aí, um câncer de pâncreas que o Steve Jobs, que foi o fundador da Apple, teve, né? E, se você for analisar o histórico dele, é um histórico que reflete um pouco essa história que eu acabei de falar para você. O câncer dele foi diagnosticado de forma incidental, ele tinha um cálculo renal, foi fazer uma tomografia, achou uma bolinha no pâncreas e negligenciou essa bolinha. E, quando ele foi realmente tomar pé da situação, o câncer já estava extremamente avançado e com metástases no fígado, que tornou o tratamento muito ruim. Então, realmente, o câncer de pâncreas é um dos maiores desafios aí dentro da oncologia, na minha opinião, porque as opções terapêuticas são muito complicadas e é um câncer extremamente agressivo, né? Rodrigo, comenta com eles qual exame de imagem você consideraria importante se ela tiver medo de vir a ter câncer de pâncreas, ou se alguém disser, não, você tem chance de ter câncer de pâncreas no futuro. Porque não adianta nada fazer ultrassom. Qual o exame que você consideraria como um exame importante e que, eventualmente, poderia ser até complementado com outro exame? Não sei nem se há um consenso com relação, né, ao screening, né, à avaliação de rotina do pâncreas, porque a incidência é baixa na população. Mas o Dr. Macedo bem lembrou, né? Os melhores métodos para estudar o pâncreas hoje são a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Os dois métodos são bastante bons nesse sentido, com as suas desvantagens e vantagens de cada um, né? A tomografia é um método que usa radiação ionizante, né? E a radiação também ela ajuda muito a gente a enxergar as pessoas por dentro, mas também ela tem o seu lado nocivo, que ela também é indutor de câncer, né? A ressonância magnética é um método que não usa radiação ionizante. Você pode fazer, teoricamente, quantas ressonâncias você quiser, sem o risco de desenvolver qualquer problema com isso. Só que a ressonância é um exame complicado, porque ela é meio claustrofóbica, né? Para quem já fez uma ressonância sabe que ficar naquele forno lá não é fácil, né? E exige um preparo, exige um tempo bastante grande, né? Mas são esses métodos, tomografia e ressonância, que talvez tragam as maiores informações. E são métodos caros, se a gente for pensar do ponto de vista populacional, não dá para sair fazendo tomografia e ressonância em todo mundo para avaliar o pâncreas. Então, essa é ainda mais uma característica complicada dessa doença, né? Uma vez que métodos baratos, tal como o ultrassom, não se aplicam muito bem à doença, né? Esses são os desafios que a gente tem que encarar no nosso dia a dia. Boa noite, meu nome é Ana Paula. Eu perdi meu pai com 60 anos de câncer de intestino. Eu comecei a fazer a colonoscopia com 40, meu irmão também com 40, meu irmão com 40 já tinha um câncer no reto. Eu, por enquanto, não tive nada. Agora, eu queria saber qual é a periodicidade que a gente tem que fazer esse exame da colonoscopia. Porque hoje eu faço uma vez ao ano, só que é um exame que o pré-exame é complicado para mim. Qual é a periodicidade que a gente deveria estar fazendo? Tanto eu como meu irmão que teve. Então, você fez muito bem de começar cedo, mas não precisa fazer todo ano. Se você não tiver pólipos, você pode, no primeiro ano, passar para cada 2, para cada 3, para cada 4 e até para cada 5 anos. Então, se nessas colonoscopias que você fez nunca achou pólipo, você pode fazer cada 5 anos tranquilamente. Eu gostaria de saber se a fissura anal, sangramento anal, dissipação intestinal são indicativos de um câncer coloretal ou se tem vários outros
problemas, doenças relacionadas a isso? Pode ser um grande indicativo. Olha. Eu acho que eles não são fatores de risco, mas sabe o que acontece? Às vezes, o paciente se autodiagnostica e acaba atrasando um diagnóstico precoce de um câncer. Então, infelizmente, o paciente, principalmente, acho que o desconhecimento, né, que os sintomas de sangramento, claro, o mais comum é uma hemorroida, é uma fissura, dor no local, né, do ânus, no reto. Pode acontecer com hemorroidas, mas também pode acontecer com câncer. E aquele autodiagnóstico, o fato de o paciente estar sangrando, conversou com a vizinha, conversou com a mãe, com o primo, vai na farmácia, põe um supositório, faz uma tomada, passa uma pomada, vai melhorando e vai atrasando o diagnóstico. E, infelizmente, isso acaba atrapalhando um diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce faz com que o tratamento seja mais eficaz, seja menos intenso e com maior chance de cura. Uma vez, quando o paciente já chega com uma doença avançada, aí a gente precisa usar outros métodos além da cirurgia, a gente usa radioterapia, a gente usa quimioterapia, e aí então você acaba dando vários tipos de tratamento e nem sempre com uma eficácia tão boa quanto se você diagnosticasse logo no começo. A frequência da utilização de enema, por exemplo, ela pode causar uma lesão ao ponto de virar um câncer? Enema. Fosfenema, Minilac, essas coisas. Não, isso não tem nenhuma relação com câncer. A má alimentação, ela é cumulativa, como, por exemplo, o sol que a gente tomou na infância, ou a mudança de hábito elimina um passado mal alimentado? Boa pergunta, né? O que você acha, Arnaldo? Certamente ela deve ser cumulativa, é como cigarro. Você tem um número X de cigarros acima do qual você está exposto ao câncer. Aí não adianta parar. Então, se você, eu acho que eram 30 mil cigarros, um número que eu não me lembro qual é, mas se você atingisse aquele número, todos os efeitos deletérios da nicotina e dos outros agentes cancerígenos já estão presentes. A mesma coisa deve ser da comida também, porque como nós estamos falando aqui do efeito anabolizante da insulina, por exemplo, nós estamos falando da farinha, então, esses efeitos anabolizantes se você durante anos e anos e anos e anos fica estimulando com anabolizante, então você pode transformar uma célula numa célula cancerosa. Só pegando o gancho do anabolizante, muito cuidado com academias, muito cuidado com medicações que são dadas nas academias como sendo inócuas e que frequentemente contêm anabolizantes, porque isso melhora a performance do aluno e melhora a performance da academia e o seu ganho. Bodenona, metiltestosterona, essas coisas que deixam o pessoal aparentemente inchado, não fica forte, fica inchado, é tudo cancerígeno, tudo. Quer dizer, o dia que foi feita uma devassa nisso, eu vou te contar, vai ser um desespero, né, Arnaldo? Chega. Não, porque você falou de refluxo. É que o refluxo é mais no esôfago, né? É que hoje nós estamos falando só de câncer coloretal, mas podemos falar do refluxo. O refluxo, como é seu nome mesmo? Dona Gisele, o refluxo, ele é responsável por uma mudança do paradigma do câncer de esôfago na América do Norte. Há 20 anos atrás, o norte-americano tinha câncer quando ele fumava e bebia muito. Ele tinha um carcinoma chamado espinocelular. Nos últimos 20 anos, eles engordaram, começaram a comer muito Burger King, que o professor Oren falou, muito McDonald's, começaram a comer muito milanesa no Cheesecake Factory, etc., engordaram. E agora o que eles têm? Refluxo, pararam de ter o carcinoma espinocelular. Nas grandes casuísticas, é menos de 5%. E agora eles têm o adenocarcinoma do esôfago, que é o carcinoma que ocorre devido ao refluxo. É o câncer da cárdia.
tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas é o devido ao refluxo. A doença do refluxo hoje é a principal causadora de câncer de esôfago no mundo ocidental, em que se come uma comida rica em gordura, rica em calorias, etc. Eu gostaria de saber se, devido aos sintomas apresentados, o câncer de colo ele é diagnosticado no começo da doença, de forma geral. Então, os sintomas são muito inespecíficos, né? E, assim, o intestino, a gente está falando de câncer de colo retal, o intestino grosso, né? Um tumor do lado direito, tá? Onde as fezes ainda são líquidas, né? Ele vai ter menos sintomas do que um tumor do lado esquerdo, né? Onde as fezes já estão praticamente se formando e onde já é muito próximo do reto, do canal de saída das fezes. Então, os sintomas são diferentes, e, com isso, pode realmente mascarar um diagnóstico mais precoce. Por isso que é tão importante que a gente falou aqui de prevenção, né, e o estudo da colonoscopia para poder diagnosticar de uma maneira mais precoce. Então, assim, do lado direito, dificilmente você vai ter quadros de constipação ou afilamento das fezes, porque as fezes ainda não estão formadas, são fezes líquidas. Mesmo que o paciente tenha uma lesão lá que está sangrando, até esse sangue passar por todo o intestino, na hora de sair já não vai ser visto de uma maneira tão fácil quanto se fosse um tumor do lado esquerdo, na região do sigmoide ou do reto, que já, nessa hora, o paciente já começa a ter sintomas. Por exemplo, se ele já começa a ter uma lesão que já vai fechando a luz do intestino, o paciente vai ter dificuldade para evacuar, ou ele vai ter dor ao evacuar, ou ele vai ter aquela sensação que ele precisa evacuar, ele corre até o banheiro, chega lá, não evacua nada, ou as fezes começam a ficar mais afiladas, ou quando tem um sangramento, como já está na parte final do intestino, o sangramento sai vivo. O paciente fala, olha, sangrei, eu vi. Né? Um paciente, às vezes, quando tem um tumor do lado direito, tem uma anemia que vai tendo uma anemia, a hemoglobina vai caindo, e demora para se fazer o diagnóstico, porque ele não vai notando o sangramento. Então, realmente, tem uma diferença da localização. Tá? Assim, um diagnóstico, é claro, não é todo dor de barriga, não é toda flatulência que vai fazer com que o paciente tem que fazer uma colonoscopia. Né? Mas são queixas que estão recorrentes, ele passa numa consulta, ele é avaliado, e se tem uma suspeita forte, tem que se fazer o exame. Voltando até um pouquinho na questão de academia, hoje as pessoas tomam muita proteína isolada, whey protein, sorvete de proteína, macarrão de proteína, tudo com proteína. Já existe algum estudo sobre isso, se faz bem mesmo, ou se pode até ser um fator que possa gerar algum tipo de câncer? Arnaldo? Não, se for realmente só proteína, não tem importância nenhuma. Não vai causar câncer, não tem esses efeitos maravilhosos que eles dizem, mas não vai causar câncer. Voltando só aos sintomas, eu queria contar 2 casos quase anedóticos para mostrar como não é para esperar ter sintoma, é para fazer a prevenção antes. Eu encontrei uma vez com um cirurgião com 60 anos e ele me falou, Arnaldo, eu li num negócio da Organização Mundial de Saúde que depois dos 50 eu tinha que fazer colonoscopia e eu nunca fiz. Vamos fazer? Fizemos. E ele tinha vários pólipos. Aí ele falou, escuta, tenho 2 irmãos mais novos do que eu, então eles não têm que fazer também? Eu falei assim, tem que. O irmão tinha câncer de reto assintomático e a irmã tinha câncer de sigmoide assintomático. Portanto, por um encontro fortuito de corredor, os 2 estão vivos, foram tratados relativamente precocemente, estão vivos. E o outro caso é o colo do lado direito, um sujeito que era um maratonista, corria 40 quilômetros por semana, e aí um dia ele chegou no meu consultório e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu só consigo correr 10. Eu antes corria 40 e não sentia nada, estou correndo 10 e estou sentindo cansado. Fui fazer a hemoglobina dele, estava 6, o normal é 15. E para ele, 10 quilômetros não era nada. Colonoscopia, um enorme câncer no colo direito, que estava com perda crônica de sangue. Ele não sentia nada. O único sintoma que ele teve foi que ele não conseguia correr mais que 10 quilômetros. Tá bom, né? Tá bom.
Então, eu queria agradecer a presença dos nossos ilustres colaboradores palestrantes, agradecer a presença de todos vocês e estou por encerrada a sessão. Muito obrigado pela atenção.